Oi, pessoal, meu nome é Roberto, eu sou professor de arte, pintor, escritor e faço postagens regulares no Facebook, Instagram e YouTube. O cinema é uma invenção ocidental, na qual o desenrolar unilinear do tempo foi estabelecido como sendo muito importante, ao contrário do conceito hindu do tempo ser cíclico. Devido à colonização europeia, o cinema hindu sempre se caracterizou pela adoção de fórmulas e padrões europeus com certas modificações locais, como a ênfase maior em filmes musicais, já que os consumidores com poder aquisitivo maior são as classes mais europeizadas da Índia, como aliás acontece também no Brasil. O mais famoso diretor da Índia, Satyajit Ray, cuja obra eu abordei em outro programa, se caracterizou pela adoção de uma estética ocidental nos moldes da chamada Renascença de Bengala do século XIX, que adotou padrões artísticos ingleses, adicionando temas locais. Um exemplo de autor hindu que procurou soluções estéticas menos dependentes da Europa foi o diretor bengalês Ritwik Ghatak. Seus filmes são enraizados na cultura bengalesa, a um grau que podem causar mais estranheza ao público ocidental que os filmes de outros diretores indianos, ainda que Ghatak também recorra a elementos popularescos de Bollywood, como numerosos musicais e situações bem melodramáticas. Bollywood é o nome que se dá à indústria do cinema, parodiando o nome Hollywood. De fato, em algumas cenas, Ghatak tende a levar situações melodramáticas ao extremo, sem se preocupar em demasia com o bom gosto no sentido ocidental. Também o uso de som e música, por exemplo, no filme Meghdakatara, do qual eu vou falar daqui a pouco, é inconformista. As frases musicais da melodia raga, intitulada Ramasadwani, por exemplo, são entoadas no filme aos poucos, se completando na parte final do filme, que comenta o destino da personagem principal. De fato, o tema de Ghatak é a necessidade de se promover mudanças profundas na sociedade indiana, num estilo que abrange o uso enfático de closes, montagem deslocada e alguns efeitos de som estridentes. Sua obra oscila entre um trabalho bem-sucedido de cunho mais pessoal e, às vezes, uma tendência menos satisfatória calcada no discurso intelectual. Seu ponto de partida é a Partilha da Índia, em 1947, que dividiu a região de Bengala entre a Índia e a nova nação chamada Paquistão. As raízes de Ghatak estavam justamente na Bengala Oriental, que passou a ser parte do Paquistão, o que para ele foi um golpe. Para ele, o Paquistão era um país estrangeiro. Segundo Ghatak, a região onde ele nasceu foi arruinada pela política dos muçulmanos, produzindo uma independência destrutiva que levou a um enorme número de refugiados. Esse contexto, do ponto de vista dele, é abordado em vários de seus filmes. Um exemplo é o filme que eu mencionei antes, Meghdakatara, de 1960, sobre uma mulher chamada Nita, que vive com a família refugiada num subúrbio de Calcutá. Nita dá tudo de si para sua família e é explorada pela família. Mas, além de ser uma lição de vida, o filme de Ghatak apresenta elementos hindus em sua estrutura, apesar da influência de Eisenstein e de Bertolt Brecht. Falando desses elementos hindus, como eu expliquei na série sobre as origens da estética da Índia,
os aspectos dravidianos da arte do hinduísmo podem ser descritos como qualidades sensuais, derivadas dos primitivos cultos da fertilidade. São, na realidade, reflexos de cultos antigos, envolvendo uma devoção a deidades masculinas e femininas, cujos poderes estimulam o pulsar da vida. Em diferentes filmes de Ghatak, inclusive nesse filme, os personagens reproduzem aspectos da mitologia do hinduísmo dravídico, por exemplo, na figura da deusa-mãe da fertilidade. A personagem que se sacrifica na história, chamada Nita, é uma materialização paralela à deusa da fertilidade, no aspecto de uma deusa maternal que vela pelos seus filhos. No misticismo hindu tântrico, o triângulo com a ponta para baixo representa o princípio da feminilidade. Assim como o triângulo tem 3 pontas, a feminilidade no filme apresenta 3 aspectos básicos. Nita, a personagem principal, é como a deusa-mãe que se sacrifica por seus entes queridos. A irmã dela, chamada Gita, expressa a sexualidade feminina. E a mãe das duas lembra a deusa-mãe Kali, que expressa o princípio destrutivo da feminilidade, apesar de também ser mãe geradora da vida. A tragédia de Nita é exatamente o fato de ela não conseguir abranger todos os aspectos da deusa-mãe, o que a leva a ser explorada por outros como se fosse uma tola que não enxerga a realidade das pessoas, porque ela está confinada ao aspecto maternal. Ghatak parece sugerir que o estereótipo tradicional da mulher indiana como submissa à família e maternalmente protetora é um estereótipo que reduz a mulher a uma condição de exploração pela sociedade. Outro exemplo é seu filme Subarnareca, lançado em 1965, que também aborda a história de refugiados devido à partilha, dentre os quais uma moça que se apaixona por um rapaz de casta inferior e é por isso repudiada pelo seu amado irmão, indicando como o comportamento das pessoas é moldado pelo meio social. Uma das cenas do filme apresenta a moça e seu amado ainda crianças, brincando numa pista de aviões abandonada da Segunda Guerra Mundial. A menina se assusta ao ver um ator ambulante representando a deusa da destruição, Kali. O cenário de crateras abertas pelos bombardeios da Segunda Guerra alude à destruição. A imagem de Kali sugere as raízes das forças destrutivas, como que se justapondo ao presente, como, aliás, acaba ocorrendo também com os personagens, que se arruinam devido ao drama da partilha e da divisão de castas, embora o final apresente uma possibilidade de recomeço para o povo. Para o diretor indiano Kumar Sabani, Ghatak foi, abre aspas, a violenta afirmação de nossa realidade, de nosso direito de existir, fecha aspas. De fato, sua obra sobre Bengala é um comentário poético sobre as forças de destruição e recriação num mundo de dor, mas também de resiliência e desejo de viver. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Informações sobre os livros de arte que eu publiquei estão na descrição desse vídeo abaixo. Muito obrigado pela atenção, muita paz para vocês. Até a próxima.